aqui no Brasil tem chances de seca no norte e leste da Amazônia e episódios aí de chuvas intensas no sul. Mas o fenômeno também pode beneficiar a produção de grãos no Brasil e na Argentina. É isso que mostra um relatório do Allianz Research, que aponta que na América Latina, especialmente no Brasil e na Argentina, as condições climáticas podem ser mais favoráveis para a produção de grãos. Vamos falar agora sobre esse assunto com o Alexandre Nascimento, meteorologista da Notus, que nos conta um pouquinho mais sobre como vai ficar o tempo nos próximos dias, qual vai ser o impacto do El Niño. Bem-vindo, Alexandre, um bom dia para você. Bom dia, Muriel, muito bom dia a todos. Queria muito entender o quanto que o El Niño já está começando a nos afetar por aqui, já olhando aí para os próximos dias com relação a temperaturas. Olha, nós estamos aí, né, neste momento com temperaturas bem mais altas do que o normal. Isso porque as frentes frias estão, a gente está num período que elas estão chegando só ali ao Rio Grande do Sul e indo para o mar. Isso só deve mudar ao longo da semana. Mas antes dessa mudança, né, temperaturas bem mais altas do que o normal. Só para a gente ter ideia de valores, a maior temperatura registrada ontem, ela aconteceu no Mato Grosso do Sul, região do Pantanal, com quase 38 graus na região de Corumbá. No interior paulista, 32, 33 graus, Cuiabá, 37 graus e alguns décimos, Minas Gerais também com temperaturas mega altas, ou seja, temperaturas muito mais altas do que o normal, lembrando que a gente está no meio do inverno, né? Então, isso termina trazendo aí preocupações, primeiramente pelo fato de que temperaturas altas nessa época do ano é sinônimo, primeiramente, de umidade relativa do ar baixa durante as tardes. A gente está falando de umidade abaixo de 30%, 20%. Isso termina possibilitando, né, ou facilitando a proliferação de queimadas. Então, sempre fica um alerta nessa época do ano, sobretudo em ano de El Niño, para que as pessoas tomem muito cuidado, né, com maus hábitos. E é aquilo, Muriel, na eventual passagem de frente fria, ela encontrando um ar extremamente quente, como a gente está observando agora, prato cheio para a formação de tempestades com granizo, com ventania, assim como a gente observou na semana passada. Eu até aproveito para te perguntar o que esperar então dos próximos dias nesse sentido, em torno aí de ventanias e também de chuvas. Quais são as regiões que devem ser mais afetadas aí na próxima semana, levando em consideração esse impacto do El Niño? Olha, nesta segunda-feira a gente tem aí o efeito de uma frente fria que está se deslocando lentamente pelo, né, ali entre o norte da Argentina, Uruguai e o Rio Grande do Sul. Não tem tanto potencial essa porque ela não é tão intensa. Porém, né, de quarta-feira em diante, nós teremos uma frente fria mais bem organizada e que vai encontrar, né, à frente toda essa condição aí, né, de temperaturas muito altas que eu citei. Então, só para a gente ter uma ideia, no meio da semana, São Paulo pode superar a marca de 30 graus. Isso aí na casa de 6 a 7 graus, mais alto do que o normal para a época do ano. E isso vale para, né, eu citei aqui São Paulo, mas vale para praticamente todo o país. E à medida que essa frente fria vai se deslocando, né, a gente tem expectativa tanto de chuva de moderada a forte intensidade, como também, né, ventania. Isso vale para sul, para o sudeste e também para o centro-oeste do país. Ou seja, uma semana aí, né, com uma situação de atenção neste momento e alerta aí a partir de quarta-feira. E aí, olhando especificamente para o dia de hoje e para o Sudeste, tem previsão aí de ventos 76 quilômetros para o Rio de Janeiro. A gente já viu ventos de mais de 100 quilômetros também por hora diante dessa última semana, com ventos muito intensos que deixou mortos também aqui em São Paulo. E aí eu queria te ouvir, Alexandre, sobre o que esperar do dia de hoje, se vai ter ventos intensos no Sudeste. Acredito que com esse recorte especificamente também para o Rio de Janeiro. Olha, hoje tem um aumento de vento, nada comparável ao que aconteceu na semana passada, tá? Eu nem colocaria a região em alerta por enquanto, tá? Eu acho que a situação ela tende a ficar bastante preocupante do meio da semana em diante. Por enquanto, com essa frente fria lá no sul, vai ter um aumento de ventos, né? A gente tem aí um dia com ventos de quadrante norte-noroeste, e isso naturalmente na região termina fazendo com que a gente tenha uma aceleração dos ventos, mas
né, eu acredito, né, que não tenhamos aí grandes problemas. Agora, repito, do meio da semana em diante, aí sim, risco, né, da situação que a gente observou semana passada se repetindo novamente. E isso, Muriel, está diretamente ligado à presença do fenômeno El Niño, combinado com, né, os efeitos das mudanças climáticas. Nós estamos aí com um planeta extremamente quente, né, em vias de bater recorde do ano de 2024, que foi o ano mais quente da história, e o fenômeno El Niño, que ainda está moderado, ganhando intensidade. O El Niño, um dos efeitos dele para essa época do ano é exatamente deixar essas temperaturas muito mais altas do que o normal. E aí, quando a gente tem uma frente fria chegando, né, o risco de temporais com ventania é bastante grande. Então, né, hoje é um dia de céu claro, muito calor para a época do ano, o vento aumentando, mas sem grandes aí transtornos. Agora, no meio da semana, isso pode mudar. Agora, Alexandre, o El Niño não é novidade para a gente já acompanha e já conhece que ele eventualmente aparece ao longo do ano, mas eu queria que você explicasse para a gente por que esse é o super El Niño, por que ele pode ser realmente diferenciado do que a gente já está acostumado a ver ano a ano. Olha, nós estamos aí com um fenômeno, né, que se formou há pouco mais de 2 meses. Ele já está com anomalia de 1,4 graus, segundo dados aí publicados pelo NOAA no começo da semana. Ou seja, 1,4 graus acima do normal. E com a expectativa, né, de que ele ganhe intensidade ao longo dos próximos meses e a gente deve superar a marca de 2,5 graus com facilidade entre o último trimestre desse ano e o primeiro trimestre de 2027. E assim sendo, né, acima de 2,5 graus, ele já entra na categoria muito forte ou de super El Niño aí, né, seria um sinônimo. Então isso preocupa bastante, por quê? Porque isso se soma a toda essa questão, né, do planeta mais quente do que o normal. Então essa combinação, dá até para dizer que é uma combinação ímpar, ou seja, nunca antes vista aí, né, na história mais recente. Por quê? 2023, 2024, quando a gente teve aquele El Niño que trouxe todos os problemas para o Rio Grande do Sul, ele foi um El Niño moderado. E naquela ocasião o planeta já estava extremamente quente e a combinação fez o que fez, né? Então esse ano nós estamos com bastante precaução e de olho aí, com bastante carinho, né, nesse aspecto. Por quê? Porque além do planeta estar tão quente quanto 2024, né, a gente tem aí essa expectativa de um El Niño com anomalia acima de 2,5 graus. Momentaneamente pode atingir 3 graus e meio, enfim, né? Por isso que a gente tem aí toda essa expectativa, e isso deve acontecer no último trimestre desse ano e pelo menos aí até o primeiro trimestre de 2027, né, ele vai aí nessas condições. O importante é que a gente saiba o que vai acontecer para se preparar e evitar desastres, enfim, e ver um cenário como a gente viu, por exemplo, lá nos últimos 2 anos no Rio Grande do Sul. Obrigada, Alexandre. Alexandre Nascimento, meteorologista da Notus. Obrigada pela conversa por aqui. Um bom dia, bom domingo para você. Você também. Até a próxima. Até.